Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, o fatídico momento chegou. O YouTube tentou me gongar, o YouTube tentou me trollar, mas não, aqui não, hoje não. Hoje eu consigo subir esse vídeo no YouTube depois de muitas tentativas. Agora vai, galera. Isso mesmo, trabalhadores, univos! Hoje estudaremos a primeira parte de Karl Marx, tá, gente? Eu não tinha uma roupa vermelha, tá? Vermelha é uma cor que não combina com a minha cutis, tá? Então eu peguei esse laranjinha aqui, mas se não tiver vermelho não tem problema, pode ser preto, tá? Vamos unir forças, cores, nesse momento tão aguardado do ano letivo que é estudar Karl Marx. Tá? Como que vai ser, meus amores? Hoje eu vou apresentar as influências, os contextos históricos, tá? Vou fazer um panorama da vida do Karl Marx e na próxima semana a gente começa realmente com as ideias que são as mais importantes e as mais relevantes para vocês nessa fase de vestibular. Tá? Se vocês quiserem que eu aborde alguma coisa que eu não vou abordar tanto hoje quanto na próxima aula, vocês me mandam que eu faço vídeos um pouquinho mais curtos, explicativos sobre essas teorias, tá? O Karl Marx, ele escreveu muita coisa, tá? Ele tem muita obra escrita, então eu precisei fazer um apanhado geral do que mais cai, do que é mais solicitado para vocês, tá? Então, meus amores, hoje a gente vai ver um pouquinho da vida do Karl Marx, a gente vai ver o contexto histórico onde ele viveu, a gente vai ver as suas influências, a gente vai ver que ele tem uma ruptura no meio da sua carreira, ele muda de posição, ele começa a ir para outros lados e abandona um lado que era bem forte nele. Então, eu vou explicar tudo isso com muita calma, com muita paciência, tá? Pra gente ter um terreno bacana para a gente começar a falar sobre o materialismo histórico, sobre a fetichização da mercadoria, tá? Sobre todos esses assuntos que são os assuntos mais importantes de Karl Marx, tá bom? Gente, não vou conseguir falar de tudo, obviamente, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo algumas pessoas que falam maravilhosamente bem sobre o nosso companheiro aqui, Karl Marx, tá? Vocês viram? Esse é Karl Marx, para quem não conhecia, tá? Essa grande figura alemã. Vamos lá então, meus amores? Vamos começar. Bom, gente, Karl Marx nasce em 1818, tá? Na Alemanha e morre em 1883, tá? Ele vive uma vida longa, tá? Ele tem uma extensa obra, escreve muitas coisas, vive muitas coisas, tá? Não é à toa que ele é um grande pensador lembrado e seguido até hoje, tá? Como eu já falei, ele nasce na Alemanha e ele vai nascer numa Alemanha que está em fase de transição. Tá? E ele vai comparar essa Alemanha com outros países ao redor e ele vai criar e escrever muita coisa sobre a Alemanha, tá? Então a Alemanha, ela é uma fonte de inspiração muito grande para Karl Marx, tá? Ela é um objeto de estudo e principalmente um objeto de comparação. Ai, Marina, com quem que Karl Marx comparava a Alemanha? Karl Marx compara a Alemanha com a Inglaterra e com a França. Tanto a Inglaterra quanto a França estão em momentos históricos e principalmente momentos econômicos diferentes da Alemanha, e o Karl Marx ele vai começar a tecer algumas comparações entre esses países, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho mais aprofundado disso quando eu passar o contexto histórico. Bom, gente, ele ingressa no curso de Direito, ele entra na faculdade de Direito, mas quando ele está no meio do curso, ele decide mudar, ele decide ir para outra coisa, para outra área. Assim, ele acaba entrando na filosofia, tá? Viu, gente? Até Karl Marx mudou de curso, não tem problema vocês mudarem também, tá? Tá tudo bem, tá? Ele vai fazer filosofia, ele se forma, ele é um grande filósofo, tá? Apesar da gente não reconhecer ele muito como filósofo, poucas pessoas falam do lado filósofo do Karl Marx, é mais o economista, o pensador, tá? Porém, ele é formado em filosofia e é um grande filósofo, estudou com grandes nomes da filosofia como o Hegel, tá? Que eu vou falar bem superficialmente, mas eu vou falar sobre o Hegel, tá? Ele vai trabalhar na Gazeta Renana, que é um jornal, tá? E nesse jornal ele vai crescendo dentro do jornal e ele se torna editor-chefe do jornal. Então, o trabalho no jornal fez com que o Karl Marx precisasse falar e precisasse estudar assuntos que ele não tinha estudado na graduação.
Então, por exemplo, como editor-chefe, ele tinha que falar constantemente sobre a economia da Alemanha e a economia mundial. Isso fez com que o Karl Marx estudasse economia, estudasse as teorias econômicas, estudasse grandes pensadores econômicos como o Adam Smith, tá? Que eu também vou falar um pouquinho sobre ele. Então, a gente sabe que o trabalho na Gazeta foi uma grande fonte de inspiração, porque através desse trabalho ele teve contato com áreas que antes ele não tinha. E esse contato fez com que ele se aproximasse e se afastasse de algumas ideias, tudo bem? Na Gazeta, gente, ele conhece um grande companheiro de escrita dele, que é o Engels, tá? O Friedrich Engels, tá? E eles vão escrever várias obras juntos, inclusive as principais, tá? Ele vai ser perseguido pelas suas críticas ao governo alemão. Como eu já falei, o Karl Marx ele vai fazer comparações às vezes muito duras entre a Alemanha da época dele com a Inglaterra e com a França, que estavam em estágios capitalistas, em estágios de desenvolvimento econômico além, avançado, tá? E isso vai incomodar o governo alemão. O incômodo vai se tornando cada vez mais frequente, cada vez maior, e o governo alemão convida Karl Marx a se retirar do país. Dessa forma, Karl Marx é exilado na Inglaterra, então ele passa um período na Inglaterra por causa dessas críticas, tá, gente? O mesmo que aconteceu aqui na ditadura militar aqui no Brasil, tá? Aconteceu na Argentina, aconteceu no Chile, e isso sempre foi muito comum em governos mais autoritários. Tudo bem? Até aqui, ok? Então tá bom. Agora a gente vai entender um pouquinho o que estava acontecendo no mundo, mas principalmente na Europa, quando o nosso querido Marx nasceu e cresceu e viveu. Então vamos lá, gente. Qual que é o contexto histórico? A gente está num contexto de primeira e segunda revolução industrial. A gente marca mais ou menos a primeira revolução industrial em 1750, 1740 até 60, tá? Lá na Inglaterra. E o Karl Marx é de 1800 e pouquinho, tá? Então já está se iniciando uma segunda revolução industrial, tá? A primeira revolução industrial, meus amores, ela cresce, ela nasce na Inglaterra, tá? Mas logo ela se espalha pela França e depois ela chega até a Alemanha, Itália e os outros países europeus, tá? Porém, na época do Karl Marx, essa revolução ainda não tinha se apoderado totalmente da Alemanha. A Alemanha ainda era um país muito rural, um país pouco propenso às indústrias, e isso era uma coisa que incomodava muito o Karl Marx. Porque o Karl Marx ele tinha como objeto de comparação a França, que estava em pleno desenvolvimento econômico e industrial, e a Inglaterra não preciso nem falar, que é o berço dessa revolução. Então, a revolução ela vai ser sim um objeto de estudo muito forte dentro da obra de Karl Marx, tá? A gente teve a Revolução Francesa em 1789, que também mudou os parâmetros da economia, da sociedade, da cultura e principalmente da política na França. Então, a gente tem a retirada do absolutismo francês e a gente tem a entrada de líderes com pensamentos mais liberais, com pensamentos mais positivistas, que são os sociólogos que eu falei para vocês dentro do iluminismo, tá? E do positivismo também conta. Então, Karl Marx observava essa sociedade que estava mais propensa ao progresso, uma sociedade que estava discutindo novas temáticas, enquanto a sociedade alemã ficava naquele marasmo, naquela ruralização da vida e da cultura. Outro objeto que incomodava profundamente Karl Marx e que vai gerar uma série de reflexões no futuro. Tá? A gente percebe na época de Karl Marx que começa a ter um movimento de internacionalização da indústria, então as indústrias começam a sair da Inglaterra e começam a sair da França e vão se localizando e vão se colocando em outras nações. Então é nesse momento que começa uma industrialização da Alemanha, da Itália, da Espanha e de Portugal, tá? A gente vê que está tendo uma intensa transformação social e econômica dentro da Europa. A Europa como um todo
está se transformando, ela está saindo daqueles regimes absolutistas, daqueles regimes colonialistas, mercantilistas, e está entrando numa economia de mercado, numa economia capitalista. Então, meus amores, vocês imaginam as grandes revoluções que foram a ascensão dessa burguesia, a ascensão do capitalismo, a ascensão da economia de mercado. Então, são transformações econômicas que elas vão acabar influenciando profundamente a sociedade também. Então, quando a gente muda uma economia, quando a gente transforma a economia, a gente acaba também transformando uma sociedade. Quando a burguesia ascende socialmente, o que ascende, Marina? Ela sobe, ela ganha prestígio, ela ganha dinheiro e ela ganha, é um prestígio mesmo, ela ganha um valor social alto, assim como ela é valorizada hoje. Hoje nós valorizamos os burgueses, nós valorizamos as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que são donas do seu próprio negócio. E eu não estou falando de negócios pequenos, tá, gente? Estou falando dos grandes negócios, tá? Então, toda essa transformação econômica, ela vai transformar, sim, profundamente a sociedade. Então, se o modelo econômico, se o modelo de produção, a forma como as pessoas vivem está se alterando, a forma como elas se veem e se relacionam como sociedade também vão ser profundamente alteradas, tá? A gente vê um processo de urbanização também muito forte. Então, quando essas indústrias começam a crescer e começam a surgir nas cidades esses polos industriais, as pessoas que estavam na área rural, elas começam a se encaminhar para as cidades em busca do trabalho. Então, antes eu tinha uma pequena fazenda, tá? E nessa fazenda trabalhava eu, meu filho, minha filha, minha esposa, tá? Uma fazenda familiar, uma fazenda pequena de subsistência, tá? Onde eu planto o que eu preciso para sobreviver. Aí eu fico sabendo que na cidade, ali próximo, tem uma grande indústria. E essa indústria ela vai empregar eu, meu filho, minha esposa, minha filha, tá? Que já tem idades para trabalhar. E a gente sabe que a gente vai ganhar um pouco mais de dinheiro. Então o que a gente faz? A gente abandona essa fazenda e vai para a grande cidade, para esses polos industriais. E esses polos industriais, eles vão se transformar nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. E é nesse contexto que vai surgindo toda uma questão de construção da urbanização, de marginalização de uma parcela, tá? Ascensão de outra parcela, a gente começa a ver os índices de desigualdade surgindo e todas as problemáticas e as consequências que surgem com essas revoluções industriais, tá? E a gente vê que uma dessas consequências são as desigualdades sociais. Então, se eu, Marina, e toda a minha família estamos vendendo a nossa força de trabalho, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, na próxima aula, que o que eu recebo pela minha força de trabalho não é justo. Se não é justo, é desigual. Quando é desigual, as desigualdades vão crescendo, 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 e elas se tornam desigualdades dentro da sociedade. Desigualdades dessa forma sociais. Tudo bem, gente? Então a gente percebe o quê? Que com as revoluções industriais, tá? O panorama social, econômico, político, comportamental, cultural se transformou. Então, quando a gente saiu de uma economia rural, de manufatura manual, onde eu fazia o meu próprio produto e eu passei a ser parte de uma indústria que faz centenas de produtos por minuto, toda a minha vida, as minhas relações, as minhas culturas, os meus comportamentos, as minhas tradições, elas também se transformam, tá? Não é à toa que se vocês comparam uma cidade, vamos pensar Piratininga, tal, Borebi, cidades extremamente pequenas, e você compara a sociedade, a cultura, as tradições, as linguagens com as pessoas da Grande São Paulo, você vai ver mudanças extremas,
tá? São diferenças muito grandes. Então, tudo isso foi motivado pela Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, aí foi para a França, aí se espalhou por toda a Europa. Tudo bem, meus amores, até aqui? Então tá bom. Agora a gente vai entender um pouquinho como que isso daqui influenciou a obra do Karl Marx, tá bom? Então vamos lá. O Karl Marx, meus amores, para alguns estudiosos, tá? Com certeza vai ter gente que vai discordar disso, tá? Fala que não tem que dividir a obra do Karl Marx, mas eu gosto de dividir porque eu acho que fica um pouco mais fácil para vocês, tá? Então eu vou dividir. Vamos dividir em que data, Marina? Em 1844 e 1845. Aconteceram algumas coisas na vida de Karl Marx em 44 e 45 que marcaram uma ruptura. Então ele vivia e escrevia de um jeito e ele passou a escrever e viver e olhar o mundo de outro jeito, tá? Isso a gente vai chamar de ruptura do pensamento e das obras de Karl Marx. Então, antes de 44 e antes de 45, a gente tem o Karl Marx filósofo, tá? Então é o Karl Marx no início da sua carreira, é o Karl Marx descobrindo a sua linha de pesquisa, é o Karl Marx fazendo as suas primeiras escritas, as suas primeiras obras. Então a gente chama essa primeira fase de jovem Karl Marx, tá? O que acontece em 44 e em 45, então, Marina? Ele escreve duas obras que marcam a ruptura entre o jovem e o maduro, tá? Que obras são essas? A ideologia alemã, tá? E a tese sobre Feuerbach. O que são essas teses? São 11 teses, tá? São 11 frases, 11 sentenças, é bem curta, 2 páginas, tá? Assim como a ideologia também é uma coisa curta, não é extremamente longo, onde ele se posiciona como um novo Karl Marx. Ele posiciona o seu pensamento muito mais para a criação do materialismo, do capital, que são as ideias principais, e ele abandona a face o Karl Marx filósofo. Ele fala, eu não sigo mais isso já não me corresponde, isso já não tem mais a ver comigo, eu vou seguir um novo caminho. Então a gente fala que tanto a ideologia alemã como as teses de Feuerbach vão marcar a ruptura entre o Marx filósofo e o Marx pensador econômico. Tudo bem até aqui? Então a gente sabe que depois de 45 ele vai escrever as suas grandes obras, que é o Capital e o Manifesto Comunista. Tudo bem até aqui? Sim? Então vamos seguir um pouquinho. O que é esse momento de ruptura? É quando as obras demonstram a mudança do interior do autor, então ele se modifica e como consequência tudo que ele escreve também vai se modificar, tá? Então ele vai romper com a filosofia hegeliana de esquerda. Só para a gente fazer um breve panorama para vocês entenderem de quem eu estou falando do grande filósofo Hegel, tá? Hegel é um filósofo muito controverso, tá? É um filósofo que nasce dele uma ideologia, tá? Um pensamento de esquerda e um pensamento de direita, tá? Sim, do mesmo autor nasce pensamentos totalmente diferentes. Quem Marx seguia? Marx seguia a filosofia de Hegel de esquerda, obviamente, tá? Ele estudou com Hegel, tá? Então ele tem uma profunda inspiração em Hegel nesse começo de vida dele. E ele vai estudar Hegel, ele segue a filosofia de Hegel, só que tem um momento que ele começa a discordar de alguns posicionamentos de Hegel e alguns posicionamentos de Feuerbach, tá? Que é um grande discípulo de Hegel. Quando ele começa a discordar desses fundamentos, ele começa a se afastar dessa filosofia até ele escrever a ideologia e as teses onde ele realmente rompe com essas ideologias. Tudo bem? Então, por que ele vai romper? Porque ele passa a acreditar em algo que Hegel e Feuerbach não acreditavam. O que ele passa a acreditar? Que o homem é um vir a ser. Marina, o que é vir a ser? Eu vou explicar, vai ficar fácil. O que é o vir a ser? É o homem que é construído pela história. Então, o que é vir
a ser, ele está vindo, ele está nascendo, nascendo no gerúndio, é uma continuidade, ele está se construindo. Então, quando Marx passa a acreditar que quem nos forma é as nossas histórias, é as nossas relações, é os nossos encontros e desencontros, e que nós estamos sendo construídos continuamente, ele rompe com uma ideia muito difundida em Hegel e em pessoas que vieram antes de Hegel, que é a ideia da essência humana, tá? Provavelmente vocês já viram isso em filosofia. Os filósofos antigos, principalmente Aristóteles, tá? Ele fala da essência. E Marx é totalmente contra a essência. Ele fala que nós não nascemos com nenhuma essência, que nós construímos nós mesmos. Quando a gente acredita em essência, meus amores, a essência dele é isso, a essência dela é isso. Essência, ela é um conceito imutável, ou seja, não muda. Então, quando eu acredito que o homem tem uma essência, eu acredito que ele nasce assim e que ele não se altera ao longo da história. Marx, pelo contrário, ele vai falar: a gente se altera e se altera muito. Nós nos transformamos continuamente. A Marina de 2012 é uma Marina totalmente diferente de uma Marina de 2016, que é uma Marina diferente de 2019 e que está sendo uma Marina totalmente diferente de 2020. Porque a Marina de 2020 viveu coisas que a Marina de lá de 2012 não viveu. Então, Marx, ele rompe com esse pensamento e com isso ele começa a romper com Hegel e com a filosofia que ele aprendeu na universidade. Tudo bem? Por isso que a gente fala que é uma ruptura, é um momento de quebra, tá? E a partir desse conceito de homem é um vir a ser, que ele vai começar a elaborar a principal teoria dele, que é do materialismo histórico dialético. Tudo bem, meus amores, que eu vou falar aula que vem. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então vamos entender um pouquinho as três grandes influências de Marx, tá? Eu falo sobre essas três influências e eu finalizo a aula de hoje, tá bom? Aí semana que vem eu falo sobre o materialismo, sobre a fetichização, tá? E vai ser um pouquinho mais legal, prometo, tá? Então vamos lá. Como eu já falei para vocês, uma das grandes influências de Karl Marx é Hegel. Hegel, um grande filósofo alemão, um grande mesmo, tá? Não vou me aprofundar, tá? Porque eu não sei aprofundar do Hegel, tá? Eu tive muito pouco Hegel, tá? Eu sei ele com as conexões do Marx, tá? Então eu consigo fazer conexões com o que eu sei para explicar Marx, mas eu não consigo explicar totalmente a teoria de Hegel, tá? Bora perguntar. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Qual que é a influência que o Hegel tem sobre o Marx? Ele fala sobre a dialética e história hegeliana e o idealismo. Então Hegel, meus amores, ele vai acreditar na dialética histórica, tá? Por isso que é dialética histórica hegeliana. E o Hegel, além disso, ele é idealista. O que é um idealista? Um idealista é uma pessoa que acredita que as ideias, tá, movem o mundo, tá? Então, idealismo, ideias que movem o mundo. Tudo bem? E o que é a dialética histórica? A dialética vem lá de Aristóteles também, de Sócrates, de Platão, tá? E que é a dialética? A dialética ela começou como um conceito de diálogo e depois ela evoluiu para o conceito de tese e antítese ou antitese, mas eu vou explicar, tá bom? Então, o que o Hegel fala? Que as mudanças acontecem de forma constante e permanente. Então ele fala que o mundo é uma constante mudança, tá? E essas mudanças, elas ocorrem por causa do quê? Por causa das oposições. Então ele fala que o mundo, pensem no mundo, tá? Ele é construído
com base em oposições, em ideias contrárias. Essas ideias contrárias a gente chama de tese e antitese ou antítese, tá? Então vamos supor, uma grande tese é que o liberalismo, tá, é o melhor modo de produção, tá? É o melhor modelo econômico. Modo de produção não, modelo econômico. Não, gente, deixa eu dar outro exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Calma aí que eu vou pensando junto com vocês. Durante muito tempo na história, tá, acreditou-se que a mulher não deveria trabalhar fora de casa. Durante anos e anos e anos, isso foi uma tese, uma ideia que a sociedade acreditava. Porém, um dia, uma mulher saiu para trabalhar e ela começou a compreender que o lugar dela não era dentro de casa, que ela era sim muito boa para o trabalho. Então ela começou a acreditar no quê? Que mulher é feita também para o trabalho. A mulher também pode trabalhar. Isso é uma antitese. Então a tese a mulher não serve para trabalhar se uniu com a antitese, a mulher serve para trabalhar. Se chocaram, se chocaram, se chocaram, se chocaram, se chocaram, até que elas se transformaram. Então a ideia que era aceita, em choque com a ideia que não era aceita, se chocou, se chocou, se chocou e criou uma nova ideia, que é a síntese, que criou um novo conceito. Qual o novo conceito? A mulher, se ela quiser ficar em casa, ela fica, mas se ela quiser trabalhar, ela também pode. Então a gente destruiu a tese, destruiu a antítese, tá? E criou a síntese e criou um novo conceito. Hegel acreditava nisso, tá? Além de acreditar nisso, ele acredita que as ideias, só ideias que vão promover a mudança. Marx, no início, acredita nisso. Porém, com o passar do tempo, ele vai começar a mudar esse posicionamento. E ele fala que não vão ser as ideias que vão promover as mudanças, são os indivíduos. A sociedade é que promove a mudança, ok? Então, o Hegel, durante muito tempo, foi um objeto de inspiração do Marx. Tanto que essa dialética vem de dois, tá? De dois lados. Vai gerar o materialismo histórico dialético do Marx, tá? Então, o Hegel, ele fala que o mundo, ele se constrói na base do conflito da tese e da antítese. O Marx vai falar que o mundo se constrói do conflito entre o burguês, entre o não burguês, quem tem o poder e quem não tem o poder, tá? Então, ele pega essa dialética histórica, ele pega tudo que ele acha interessante e ele transforma essa dialética. Tudo bem até aqui? Sim. Então, esse é o pensamento do Hegel. Ele influencia durante um tempo Marx. Outra pessoa que também influencia o Marx, e o que eu já falei para vocês, é o Adam Smith, tá? O Adam Smith é aquele pensador econômico muito importante que escreve A Riqueza das Nações e que cria a teoria do liberalismo. Na teoria do liberalismo, a gente vai ver qual que é o papel do Estado no modelo capitalista. Lembra que o Estado é mínimo para Adam Smith, tá? Que o capital, a economia, ela se organiza sozinha, a mão invisível, tá? Então, o Marx, ele vai estudar profundamente a teoria liberalista do Adam Smith. Por quê? Mas, Marina, ele é totalmente contra. Ele é. Mas para ele ser contra, ele precisa entender. Então, através do Adam Smith, o Marx teve contato com as relações que existem dentro do modelo capitalista. Então, ele entendeu a questão do meio de produção, ele entendeu a questão do modo de produção, ele entendeu as relações de força entre o proletariado que produz e o burguês que é dono. Então, através do Adam Smith, o Marx conseguiu entender profundamente como que funciona esse capitalismo. E através desse entendimento, ele começou a criar críticas para esse capitalismo. Tudo bem?
Aí uma última influência, tô acabando, espera aí, mais uma só, que o Marx tem ao longo de sua carreira são os movimentos socialistas utópicos franceses, tá? Então o socialismo utópico já existia antes de Marx, tá? Eram ideias que surgiram bem antes de Marx, porém essas ideias elas eram utópicas, tá? Elas estavam só no mundo das ideias, elas estavam só aqui nas cabeças, tá? Então o que ele faz? Ele pega todas essas ideias, ele pega esses modelos de sociedade e ele fala, bom, gente, muito legal o que vocês escreveram, mas como que eu consigo aplicar isso? Como que eu consigo demonstrar que isso é o melhor do que o capitalismo que a gente está vivendo? Com essas grandes reflexões que ele faz, ele chega no que a gente chama de praxis. O que é a praxis? É a união da teoria que essa galera tinha, lembra que eles só tinham teoria, ideia, com a prática. Ele fala, a gente precisa de uma prática, a gente precisa de uma revolução, a gente precisa de ação. Então, como esses socialistas utópicos não abordavam a praxis, eles não abordavam a revolução, eles só falavam que tinha que acontecer, eles não mostravam como que isso iria acontecer. Tudo bem até aqui, meus amores? Tá? Então a gente percebe que o Marx, ele bebeu de muitas fontes, tá? Ele era um grande estudioso, além de um grande pensador, tá? E ele tira um pouquinho de várias pessoas para ele conseguir construir o pensamento marxista. Tudo bem até aqui? Sim. Na próxima aula, a gente fala de materialismo histórico, tá? A gente fala de fetichismo na mercadoria, a gente vai falar das lutas de classe, a gente vai falar das desigualdades sociais, que são um grande enfoque e o grande momento da teoria de Karl Marx. Tudo bem? Sim! Vamos ver se agora esse vídeo sobe, hein? Um beijo pra vocês, tá? Tô morrendo de saudade. Lembrem-se que vai ter mais aula, tá bom? Não terminamos aqui. Aqui agora é só um grande cenário, tá bom? Até semana que vem, meus amores. Um beijo e até a próxima.